Olá camaradas, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um unboxing. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um unboxing para vocês do meu novo fone de ouvido SHP 9500 da Philips. Então bora começar a cortar esse pacote aqui. Como que eu vou cortar isso aqui com essa faca cega, cara? Eu não sei. Isso aqui não corta nem... Isso aqui nunca vai cortar isso aqui. Porra. Talvez isso corte. Isso aqui um dia foi uma carambite. Olha que louco. Talvez isso aqui corte, vamos ver. Ah, aí sim, hein? Boa! Bom, comprei esse fone, cara, no AliExpress. Demorou 9 dias para chegar. Puxar essa bergamota para longe, vamos ver. Eu acho que se eu cortar esse lado aqui... Cara, muito bem empacotado, que eu tô tomando um cacete desse aqui. Cá está. Acho que agora eu já consigo remover ele aqui da embalagem. Muito bem embalado, cara. Se liga nisso aqui, cara. Ultra denso. Cá estamos aqui, cara. Philips SHP 9500. Não tá focando legal isso aqui, mas vamos lá. Basicamente, a ideia de eu ter pego um fone desse aqui é porque ele é open back, certo? A air cup dele aqui, né? A caixa acústica, o alto-falante dele, é toda gradeada. Ou seja, o driver de som, ele fica exposto para o ambiente de fora. Não faço ideia do que isso se trata. Vamos ver junto. Vamos direto ao assunto. Eu paguei nele algo em torno de R$398, certo? Olha só. Tchau. Tá, uma caixa dentro de uma outra caixa, uma caixa 100% preta. Temos aqui um cantinho pra gente abrir. E cá estamos. Caixa de papelão mesmo, bem simples, certo? Papelão mesmo, pintada de preto. E temos aqui envolto em um pano o headphone. Deixa eu ver aqui. Ó. Certo? Isso aqui pode até usar para levar em viagem, certo? Uma bolsinha mesmo. Material bem simples, tá? Um tecidinho de, sei lá, polímero, não sei o nome disso aqui. Mas é bem fininho, bem simples. Temos aqui o headphone. Da hora a pegada dele. Ele é leve, certo? Não é pesado. Em comparação com o meu MH650, eu acho que ele pesa bem aproximado, talvez um pouquinho mais pesado, não sei. Isso sem o fio, né? Ele tá sem fio. Ele não é wireless, tá? Ele só tem um fio destacável. Então você usa ele com um plug analógico de P3 ou P2, eu não tenho certeza ainda. Parece ser P2, na verdade. Inclusive temos aqui o cabo dele, certo? Tem mais alguma coisa na caixa? Acredito que não. Nem manual, nem nada. Embalagem bem simples. Temos aqui o cabo dele. Deixa eu desenrolar ele aqui. E aqui as entradas, tá vendo? Ele vem com esse adaptador aqui, que é um plug para placa de som, certo? Eu não sei o nome daquilo, mas é tipo um mixer de som, certo? No caso eu vou estar usando no PC, então eu vou usar ele P2, tá vendo? Ele é P2 porque ele tem só... Deixa eu dar um foco aqui automático. Aqui está o plug dele analógico. Bem feito, tem aqui a assinatura da Philips. Ele é um P2 normal, certo? E aqui um plug para você colocar em placa de som. Ele é um cabo de borracha, certo? Não é traçado em nylon nem nada. Ele parece ser bem resistente quanto a
a peso. Um pouco pesado, na verdade. E aqui o headphone, aberto na lateral, na caixa acústica, certo? Tem aqui ajuste de altura, tem uma haste de alumínio aqui, bem feito, e aqui é o acolchoamento da headband. Ele tem esse ajuste aqui, não é colado na headband. A construção dele, aparentemente, ele parece ser bem resistente, tudo de metal, certo? Metal aqui em cima. Aqui é um plástico, certo? Aqui tem um tecido, mas provavelmente tem alguma liga aqui dentro desse tecido. A gente consegue ver o driver ali dentro, tá vendo? Driver, isso aqui é o lado direito, lado esquerdo. As ear cups dele não rotacionam, certo? Ele é fixo desse jeito. Não tem dobramento para facilitar de levar em viagem, por exemplo. Ele é um fone para ficar no seu PC, ficar na sua mesa, certo? Ele não foi feito para você levar em viagem, muito menos para você usar num avião, por exemplo. A pessoa que estiver do seu lado vai ouvir exatamente o que você estiver ouvindo. Essa é a proposta dele. Ele vai entregar uma qualidade de som mais aberta, certo? Mas ele não vai isolar nada quanto a isso. Então você vai conseguir ouvir o ambiente externo, os barulhos do ambiente externo, do jeito que o ambiente externo vai conseguir estar ouvindo o que você estiver ouvindo nele. Como o plug dele é analógico, ele fica dependente 100% da interface de som que ele tiver plugado, no caso. Se ele tiver plugado numa placa-mãe de baixa qualidade, que tem um aterramento ruim, provavelmente ele não vai ter um som tão bom quanto se ele tiver numa interface de som, por exemplo. Então ele fica dependente de onde ele estiver conectado, certo? É assim que funcionam os plugs analógicos. Bom, no meu caso, eu tenho essa placa de som aqui, que é uma placa de som da Auricle, certo? Eu comprei ela no AliExpress, ou se não me engano foi na Gearbest, algum desses sites de importação lá da China, certo? É uma placa de som de muito boa qualidade. Essa plaquinha aqui, ela tem 3 entradas, né? 2 P2, uma microfone e uma para fone de ouvido, e um P3, que é os dois ao mesmo tempo, certo? Então nesse caso aqui, como ele é só headphone P2 analógico, eu consigo colocar ela aqui, certo? Na entrada de som. Ela tem aqui para montar o microfone, para desativar o som, e até um mixerzinho aqui, certo? Um amplificador. E ela vira USB normal, certo? Então você consegue estar adaptando aí para qualquer tipo de situação. Se você tiver um notebook que não tem uma placa de som, uma interface muito boa de som, você consegue estar usando uma plaquinha dessa aqui, ou até uma da Ugreen também, que é muito boa. Salve rapaziada, beleza? Bom, já se fazem umas 20 horas que eu estou utilizando esse fone, certo? Ele chegou ontem, hoje já é o dia seguinte, beleza? Eu usei bastante ele ontem, fiquei com ele na cabeça o dia inteiro, basicamente. E eu acho que já posso dar umas primeiras impressões, assim, do que eu achei. Primeira coisa que eu vou estar comentando sobre é o fato dele ser aberto nas laterais, certo? O open back, que é uma característica marcante desse fone aqui. Eu não sou nenhum especialista em som, nenhum audiófilo, mas eu vou dar um overview, assim, uma análise superficial de como é a experiência de um open back. Pela primeira vez, eu nunca tive um, sempre tive fones fechados. Esse é o primeiro fone aberto que eu tive. É uma experiência diferente, certo? A primeira coisa que eu notei nele foi que o som em si, ele tem um espaçamento bem maior. O som não fica confinado na sua orelha, certo? É como se ele estivesse sendo projetado um pouco mais para fora e você ouve esse som projetado para fora ricocheteando para dentro do seu ouvido, entendeu? Então, tipo assim, imagina que o som de um fone comum, ele é de cá para lá, certo? Para o seu ouvido. Esse fone aqui, ele mais ou menos emula como se o som fosse girado aqui, entendeu? O som é projetado desse lado aqui e manda para lá, ricocheteando dentro da ear cup, certo? Os graves dele, você imagina que os graves dele não vão ser tão fortes, né, por ele ser aberto. Ele não tem um palco acústico tão confinado para ter graves fortes. Só que, pelo contrário, cara, ele tem bastante grave. E é um grave bem gostoso. Eu fiz uma experiência enquanto estava utilizando ele,
que foi colocar a mão aqui, assim, sabe? Nas laterais, tampar as laterais aqui, enquanto estivesse utilizando ele ouvindo uma música. O que acontece quando eu fiz isso foi que simplesmente os graves pararam de existir. Basicamente pelo fato dos graves serem projetados aqui fora, certo? Eles são criados desse lado, assim, para aquela direção. E sim, ele não isola nada. Eu consigo colocar ele na cabeça e perceber que é como se eu não tivesse com fone nenhum na cabeça, certo? A ideia desse fone é exatamente isso. Então, se eu colocar ele na cabeça, instalar o dedo aqui do lado, é a mesma coisa se eu não tivesse com nada na cabeça, instalando o dedo do lado. Eu vou conseguir ouvir o estalar do dedo normalmente. Conforto dele, eu usei ele praticamente o tempo todo. E não senti nenhum cansaço quanto a isso. Ele tem um clamping force, certo? Ele tem um aperto aqui que faz para ele dar estabilidade na sua cabeça. Não é nem para isolamento nem nada. É só para dar estabilidade e ele não sair do lugar. Mas realmente ele fica bem na cabeça, não cai. Ele é bem estável e é bem confortável. A Air Cup dele ele tem um joguinho, entendeu? Esse lado assim, ele tem um grau, entendeu? De trás ele é desse jeito e de frente ele é desse jeito. Então, ele tem um joguinho naquela direção assim, certo? Então você sente quando está utilizando ele pegar mais esse lado aqui na sua cabeça, certo? Porque é o lado que tá com mais pressão, ele gera mais pressão desse lado do que atrás, entendeu? Eu achei muito confortável todas as espuminhas dele aqui. A parte de cima da headband eu nem senti durante a utilização, é como se não tivesse nada na cabeça. Eu realmente senti um pouco do clamping force, certo? E um pouco dessa parte aqui da frente, que faz uma pressão superior à parte de trás. Um ponto negativo que eu percebi foi o cabo dele. O cabo dele não é bom, certo? É um cabo bem baratinho, mequetrefe, assim, uma borracha que não é de boa qualidade, mas como o cabo é destacável, você pode simplesmente trocar por qualquer tipo de cabo P2 analógico que tiver no mercado que você quiser comprar. Ele não tem nenhuma limitação quanto a isso. Qualquer cabo entra aqui. Referente ao som, como eu já tinha dito, gostei muito dos graves dele. Ele tem bastante precisão dos agudos e dos médios. Eu não sou nenhum audiófilo, como eu já disse, mas eu ouvi a música e falei, cara, tem bastante definição aqui, tem bastante qualidade aqui, certo? E aquela experiência. O som é projetado do lado de fora da Air Cup e meio que dá uma sensação de profundidade para o som. Bom, o primeiro teste que eu vou estar fazendo aqui vai ser literalmente tocar essa música com o fone bem perto do celular aqui e você vai ver que ele vaza bastante o som. Ele vai projetar o som para esse lado aqui e você vai ouvir tudo praticamente. Vou tentar colocar um trecho bem rápido de uma música aqui para não ser executado pelo algoritmo do YouTube. Então, basicamente ele projeta o som para fora, propositalmente, entendeu? E isso que eu estou usando aqui, ele no volume, 30% do volume do Windows, certo? E ele já projeta bastante para fora. Se eu colocasse isso aqui, por exemplo, em 50%, vou tentar colocar um pedacinho do trecho aqui sem ser executado pelo YouTube, vou colocar desse lado assim. Então, basicamente, ele é uma caixa de som externa. Você põe isso aqui no seu carro para ouvir música. Põe assim no painel e ele vai reproduzir a música, cara, para você. Porque realmente ele é muito potente, sim, só que ele espalha o som por todo o ambiente externo. Sound leakage, que isso chama lá na gringa, que é o vazamento de som, né? E ele vaza completamente o som. Tem testes que as pessoas fazem sound leakage, põem num bonequinho, aqueles dummy, né? Bonequinho de teste, e botam a música no máximo para testar. E esse cara aqui, ele tirou coisa de 0.3 nesse teste. Se não me engano, o nome do site chama everythings.com. E tem bastante análise
inclusive desse fone, mas tem análise de vários fones da Sennheiser, por exemplo, tal. Eu recomendo, antes de você comprar um fone, dá uma olhada nesse site. O trampo dos caras é bem consistente, eles fazem testes bem consistentes. Se você vê alguém que entende falando bem sobre algo, é porque deve ser verdade, né? Se eu fosse dar uma nota de um dia de uso para esse fone aqui, eu daria pelo menos um 8.5, cara. Eu não encontrei nada ruim, além do cabo, por enquanto, nele. Sério, é muito bom o som. Gostei muito da profundidade que o som dá. Gostei muito do balanço de grave, médio e agudo. Ele tem bastante definição, então ele não fica com o som mofado por causa do grave ser muito estridente, por exemplo. E fica um som muito bom, cara, muito bom de se ouvir. Música, principalmente. Eu joguei Battlefield, que é um jogo de first person shooter, e você tem uma espacialidade interessante com um fone desse aqui, cara. Realmente é muito bom.